Vamos falar agora sobre os direitos universais das crianças. Tema do artigo 7º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Confira agora o que diz esse artigo. Tomarão as medidas necessárias que assegurem com plena consciência os direitos que são fundamentais às crianças que têm deficiência e que elas, com suas qualidades, possam ter suas oportunidades com as demais sem disputa desigual. Com devido interesse a lei se aplica, pois a deficiência não implica no seu discernimento essencial. Assegurar que toda criança tenha o direito de expressar livremente tudo que lhe diz respeito. Ter opinião formada para quando for abordada, falar com maturidade. Expor sua segurança com qualquer outra criança no mesmo tom de igualdade. Como podemos ver, todas as crianças com deficiência têm o direito à igualdade de oportunidades e também devem ter liberdade para se expressar. Para garantir o pleno exercício de todos os direitos da criança, o Brasil criou, em 21 de novembro de 1990, o Decreto 99.710. Vamos conferir? A criança e adolescente com deficiência tem os mesmos direitos que todos os seres humanos têm, que todos nós temos. Mas tem alguns direitos especiais, né, como os direitos específicos da legislação da pessoa com deficiência, mas também os previstos no Estatuto da Criança e Adolescente. Tem todos os direitos que todas as pessoas têm e ela tem que estar inserida na sociedade como todo mundo. No momento que eles chegaram para mim e disseram: mãe, olha, encerrou o período do Joel aqui, não é mais permitido ele ficar por conta da idade. Ele não seriou, ele é uma criança que precisa de uma classe especial e aqui encerrou o período dele. Nessa fase foi muito dura, desde colégios particulares, me propondo a pagar, mesmo sem condições, mas foi não, foi porta na cara assim o tempo todo. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma legislação que foi criada com base na Convenção da Criança e do Adolescente, de uma convenção que aconteceu em Nova York, nos idos de 1988. Com a convenção e o Estatuto, a criança e o adolescente passou a ter direito, passou a ser visto como cidadão, como um adulto, em uma fase diferente da vida. Mas por falta de informação da família sobre os direitos assegurados por lei, milhares de crianças com deficiência ainda vivem escondidas em casa ou isoladas em instituições. Foi quando eu fui procurar ajuda, né, dos órgãos públicos e fui muito bem atendida e que me trouxeram para cá. O lugar de toda criança é na escola, interagindo com outras crianças. Mas ainda existem desafios a serem superados, como assegurar a integridade física e moral na infância. Vale lembrar que algumas dessas violações são silenciosas, como a exclusão, a discriminação, a negligência e os abusos. Por isso, é importante ficar atento a qualquer tipo de comportamento que possa violar os direitos da criança com deficiência. A violação do direito da criança é uma só, tendo ela deficiência ou não. Tudo aquilo que a criança tem direito e que esse direito não é respeitado é uma violação. Então, é o direito de uma casa digna, é violação. Ela mora num lugar inadequado, é uma violação. A escola não oferece uma forma de aprendizagem adequada às necessidades de determinada criança, é uma violação. E a gente vai ter outras situações, que é a questão do abandono, né, e da negligência. Porque assim, a violência também ela pode acontecer por uma situação de omissão, não necessariamente por uma situação de ação.
Então, assim, não necessariamente por uma agressão física ou por uma agressão psicológica, mas simplesmente por se abster de dar os cuidados necessários. A violação mais comum sofrida, né, por crianças com deficiência intelectual na família é a negligência, seguida, né, pela violência psicológica e a violência física. Nós entendemos que um desafio a ser superado é levar informação acerca do potencial dessas crianças, dos seus direitos para a comunidade, para a rede de atendimento, né, que acolhem e devem atender essas crianças. Então eu diria que a falta de informação é um desafio que a gente tem que superar para de fato garantir os direitos dessas crianças com deficiência intelectual. A qualificação técnica e teórica dos profissionais é fundamental. A escola oferece o recurso humano. Sem o recurso humano, sem a capacidade, sem a capacitação dos profissionais, não tem a utilização de recursos materiais. Então eu entendo que a escola oferece recurso humano e recurso material. Vamos saber mais sobre essa qualificação? A formação profissional é importantíssima para todo mundo, né? O mundo atual está exigindo cada vez mais que as pessoas sejam especializadas e que ao mesmo tempo tenham uma flexibilidade, que elas saibam aprender a aprender. Inclusão é fazer com que as pessoas entendam, respeitem e faça com que todas as pessoas possam compartilhar o mesmo ambiente, né? Sendo cada um como é. Com a convenção, nós avançamos muito, mas ainda estamos no começo do caminho. É dever de todos proteger e garantir os direitos da criança e do adolescente. Não podemos medir esforços para ajudar nessa empreitada. O Estatuto ele faz um fluxo, basicamente, no atendimento na violação de direitos, né? Normalmente, o órgão responsável por receber toda e qualquer notificação, comunicação, aviso, denúncia, o nome que você queira dar, é o Conselho Tutelar. Ele é o órgão que recebe as informações e procede à primeira averiguação daquilo que está sendo denunciado. O Conselho Tutelar ele é um órgão garantidor de direitos. Ele tem como missão, e dentro das suas ações, ele protege a criança e adolescente no âmbito da sua família e tem também como missão, assim, propulsionar as políticas públicas relacionadas a determinadas demandas, que no caso aqui é a criança com deficiência. O Estado deve assegurar, né, a garantia de direitos de criança e adolescente. E óbvio que a família ela faz parte desse contexto. A gente tem uma dificuldade muito grande de entender que os direitos são para todos. E muitas dessas famílias que estão em situação de vulnerabilidade, eles não se veem como sujeitos de direitos. E nesse ponto que o papel do Conselho Tutelar é extremamente importante. O perfil do agressor, da pessoa com deficiência, ele é uma pessoa que tem um vínculo com aquela pessoa com deficiência. O que torna difícil se descobrir e se torna difícil também denunciar, porque muitas vezes é você tirar este cuidador dessa criança. Quais os encaminhamentos que podem ser feitos no caso de uma criança que sofre de abuso sexual ou de algum tipo de violência física? A gente se utiliza da rede de proteção, que pode ser o hospital, atendimento psicológico. Em último caso, quando não tem condições dessa criança permanecer com a mãe ou com o responsável ou naquele ambiente familiar, aí a última das alternativas é a opção de acolhimento da criança. O Estatuto diz que o problema da infância e juventude é um problema da sociedade, não é um problema do judiciário. O conselheiro pode tudo aquilo que o juiz pode, menos tirar a criança da família e colocar em uma outra família. É evidente que são casos muito complexos, tem que ter muito cuidado, né? E tem que se pensar de uma forma a garantir o melhor para a criança ou adolescente. E o comprometimento, porque é uma área, é uma demanda que você, além do profissionalismo, você tem o olhar, que é o olhar do ser humano, daquele ser humano que merece ocupar o mesmo espaço que você. E esse olhar com formação é o olhar do amor. Colabore para uma infância mais feliz, segura e inclusiva.
O seu trabalho faz toda a diferença.